Olá, estamos aqui para mais uma conversa com especialistas. Desta vez, conversando com Patrícia Blanc. Ela é psicóloga, especialista em gerontologia, e vamos dar continuidade às nossas questões de cada área de conhecimento voltado para a longevidade. Olá, Patrícia, que bom estar Olá, aqui, Pati, com você. Você que a gente compartilha, né, de tantos momentos profissionais também. E estou muito feliz de você ter aceito esse convite de falar um pouco sobre a questão da psicologia. é um prazer, né? Agradeço mais uma vez o convite. E é um assunto que a gente precisa estar trazendo à tona sempre, né? De utilidade pública, né, Gal? Verdade, E a ideia é essa. E aí eu quero lhe lançar uma questão, tá? E você assim, fique à vontade para discorrer da melhor forma. O que é que a psicologia contribui no processo da longevidade saudável? então, o processo de envelhecimento, ele é heterogêneo, né? Ou seja, ele acontece de maneiras diferentes para cada um dos indivíduos. Então, a psicologia, ela vai entender esse indivíduo dentro da sua complexidade, dentro da sua individualidade, e como ele se insere, né, nesse contexto, na sociedade, e vai proporcionar uma qualidade de vida para ele. De que forma, né? Então, assim, pode ajudar o indivíduo a partir da inserção na família, inicialmente, reconhecer qual é o seu papel, né? De que forma esse papel veio mudando ao longo dos anos. Né? A gente sabe que às vezes os filhos passam a ser os pais, mas não é bem assim. Cada um tem, né, lá o seu status, digamos assim, dentro da família. O idoso precisa ser respeitado dentro desse status, enquanto um adulto que possui vontades próprias, né? Independente do seu estado mental cognitivo naquele momento, da sua saúde mental, né? Então, todos esses, digamos assim, essas particularidades do indivíduo, a psicologia estuda e traz como ferramenta de qualidade de vida, né? De proporcionar qualidade de vida para esse indivíduo. Além disso, tem a questão da estimulação cognitiva, né? Aí você me pergunta qual é a diferença que a psicologia faz voltada para a questão cognitiva, né? A gente sabe que tem muitos exercícios, tem muitas profissões que trabalham, né, de maneira, digamos assim, em conjunto, multidisciplinar com a psicologia na estimulação cognitiva, e isso é excelente. O idoso ganha muito, né, por conta disso. E o viés da psicologia na estimulação cognitiva é entender de que forma esse idoso percebe a sua limitação, entre aspas, porque limitação não quer dizer que é incapacidade, né? Então, de que forma ele entende, percebe o seu potencial, digamos assim, né? Então, tem pessoas, por exemplo, que perdem um pouco a questão da atividade motora fina, na hora de escrever, na hora de assinar, mas nem por isso essa pessoa tem uma perda cognitiva, ou seja, ela tem alguma deficiência, digamos assim, falar, né, de maneira clara, ela não tem nenhuma deficiência mental porque ela perdeu ao longo dos anos, né, a capacidade, por exemplo, de atividade motora fina, de assinar o nome, por exemplo. Então, a psicologia, nesse exemplo, vai estar ressignificando, né? Então, para ele não se sentir, primeiro, incapaz, né? Muito pelo contrário, para verificar dentro daquela limitação onde ele pode ir e qual é, digamos assim, o lugar dele, né? Mesmo com essa limitação. Então, não seria trabalhar apenas a questão da funcionalidade ou a Isso, execução de assinar o nome, mas que consequências isso traria isso, para a vida dele, exatamente, emocionalmente e nas suas relações também. exatamente. E aí, na verdade, essa estimulação cognitiva vai muito além realmente da funcionalidade, né? De voltar a escrever o nome,
ou de resgatar uma letra que ele fazia antes, né? Porque a gente sabe que tem as calígrafas de antigamente, que tinha aquela letra bem bonitinha, redondinha. As pessoas, às vezes, sentem muito porque mudou o traçado, a grafia da letra mudou. Então, eu trouxe a questão da atividade motora fina, né? Da coordenação motora fina, como exemplo, mas podia ser tantas outras, como a perda auditiva, né? Ou um pouquinho também da acuidade visual, a questão né, de não enxergar muito bem, né? E de que forma eu posso readaptar o meu contexto para que eu possa permanecer com a minha autonomia, a minha independência, né? Mesmo diante dessa situação. Então, a psicologia vem um pouco somar um pouco, né, com a equipe multidisciplinar nesse sentido, com relação à estimulação cognitiva, né? E é trazer mesmo que o idoso, ele é inserido numa sociedade, ele é inserido numa família. A psicologia também orienta muitas famílias, né? Os cuidadores, seja os cuidadores formais, aqueles que são contratados, que têm um curso de cuidador, né? Que têm um certificado, ou os informais, que são as pessoas que estão disponíveis para fornecer aquele cuidado. Então, a psicologia também auxilia, né, para entender de que forma se pode ter uma comunicação saudável e atingir, né, digamos assim, as emoções de uma forma positiva e conseguir dar esses cuidados de uma maneira satisfatória. Me diga uma coisa, Paty, em relação ao contexto familiar, as mudanças Sim, de papéis, né? Muitas vezes, como você mesmo no início falou, né? Que muitas vezes se inverte os papéis de pai para filho e não é bem assim, né? Porque os papéis permanecem, às vezes a gente precisa inverter algumas execuções, algumas atribuições de funcionalidade que naquele momento aquela pessoa não estaria mais em condições de estar realizando, mas continua sendo pai, continua sendo mãe, quem é filho continua sendo filho, né? exatamente. Como é que a psicologia trabalha essa questão da família e, né, desse processo do envelhecer dentro da família, que a gente sabe que existe conflito de gerações também, né? Muitas vezes, e também depois da família, queria que você abordasse essas perdas que o envelhecimento traz e perdas sociais também, como a questão da aposentadoria, né? Quebra de muitos vínculos, como é que lida com a questão da morte, né? Que uma coisa é presente na sociedade como toda. Então, como é que a psicologia entra nessa questão do trabalho com essa pessoa que está nesse processo ou vivendo já a sua velhice? Isso. É uma questão muito delicada, né? A questão mesmo da inversão de papéis. Às vezes a gente está num mundo tão corrido, né? Tão dinâmico, digamos assim. A gente vem aí de um histórico da emancipação da mulher. A mulher entrou no mercado de trabalho e acabou assumindo muitos papéis. Eu falo a mulher porque normalmente, historicamente, se atribuía às mulheres o cuidado de casa, o cuidado da família, né? Enquanto os homens saíam para trabalhar. Então, historicamente, num contexto patriarcal, era assim que funcionava, né? Então, hoje as mulheres precisam sair para trabalhar e as famílias foram se reinventando. A gente sabe que tem hoje muitos tipos de famílias diferentes e, paralelo a isso, foi acontecendo o envelhecimento, né, da população brasileira. A gente sabe disso. Então, a gente não, assim, tem que estar muito atenta para não ser atropelado, digamos assim, por esse contexto, pela praticidade. O diálogo, em primeiro lugar, é muito importante, né? Então, se, por exemplo, um filho precisa assumir algumas atribuições dos pais, né? Primeiro por uma questão de saúde, por uma questão de segurança, né? Por uma questão mesmo da vida, né? Porque a gente sabe que com o passar do tempo eles precisam, os idosos precisam de certo apoio, né? Principalmente para gerir a questão financeira, né? Então, o diálogo em primeiro lugar, né? E falar, olha, eu estou aqui para te ajudar no papel de filha, né? Digamos assim. Sou sua filha, sou a pessoa que estou aqui responsável por você. E participar. Olha,
aqui é o seu vencimento, a gente precisa pagar isso, né? Quando a pessoa tem um nível de entendimento, de cognição, né? E isso precisa ser respeitado, né? E essa questão mesmo das perdas, né? Vem associado a isso. Então, perde um pouco a questão da autonomia, né? Então, assim, vou receber meu 13º. O que é que eu faço com o meu 13º? Vou comprar uma televisão. Não, a senhora não vai comprar uma televisão porque a gente tem que gastar tanto de medicação, né? Então, assim, é algo que precisa ser conversado, precisa ser negociado, né? E tá na família, tá presente na família isso, né? E talvez dividir entre alguns membros as responsabilidades, né? Para também não ficar, digamos assim, a relação daqueles dois, do idoso ou do filho ou da filha, né? Para que eles não fiquem desgastados entre si, né? Então, assim, é importante a participação da família como um todo, né? E aí esse diálogo, ele entra não só com a pessoa cuidadora, né? Então, assim, a família precisa acolher os dois, né? Olha, a gente está aqui acreditando que ela é capaz de gerir as suas informações financeiras, né? Então, por conta disso, a gente vai estar atribuindo esse papel a essa sua filha, né? Então, é algo que precisa ser conversado com o idoso quando ele tem esse entendimento, né? Precisa ser respeitado, né? Então, Opa, assim, diga. conclua. As perdas também têm esse, digamos assim, começa por aí, né? É um dos vieses, digamos assim, das perdas também é a perda da autonomia, de dizer, olha, eu quero, eu vou fazer, eu posso fazer, eu vou fazer da forma que eu quero. E aí vai podando, né? Aos poucos vai se perdendo também essa questão. Eu queria fazer assim uma coisa que a gente tem falado muito ultimamente, a gente tem vivido esse momento, né, tão diferenciado esse ano com essa pandemia, né? E isso Uhum. refletiu muito no emocional das pessoas e diria até que principalmente das pessoas idosas, porque eles foram alvos sendo colocados como as principais vítimas, né? Uhum. E amedrontados da morte real, Tá da bom. morte física. Tá? Além de tantas outras mortes estariam envolvidas, como a morte social, pelo isolamento, pelo distanciamento. A gente sabe o quanto é importante esse suporte, principalmente suporte psicológico nesse momento. Como é que a Isso. psicologia tem atuado nisso? Estão existindo as consultas online, os processos psicoterápicos? Você tem sentido isso que a gente fala popularmente, desse sentimento que os idosos estão tendo? Isso é real? Está sendo trabalhado? Fale um pouquinho a atuação do psicólogo, né, de que forma ele está podendo acolher essas pessoas, especificamente nesse momento tão difícil que todos nós estamos passando. Pronto, muito bem. Os atendimentos online, eles sempre foram reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia, né? Só que teriam alguns princípios básicos para serem seguidos, né? Como, por exemplo, o psicólogo não deveria estar no mesmo domicílio, na mesma cidade, por exemplo, que o paciente, né? Que o cliente. Mas com a pandemia, o Conselho Federal de Psicologia abriu para que os psicólogos pudessem atender remotamente, online, digamos assim, né? Os pacientes que estão ainda, que muitas pessoas ainda estão, né, em distanciamento social, né? Então, estão nas suas casas, se reservando, se preservando e, ao mesmo tempo, podendo ter essa assistência psicológica, digamos assim. Então, o conselho ele prevê esse atendimento online. Durante a pandemia foi uma ferramenta muito importante, né, para se conversar sobre o medo da morte iminente, sobre o confinamento, né, que aí gera ansiedade
insônia, irritabilidade, e aí a gente sabe que desencadeia outros distúrbios, outras descompensações, né? Como a pressão arterial acaba que oscila um pouco mais, né? Dentre outras, a gente sabe que acaba refletindo nisso. Então, quando a gente fala, quando a gente pode conversar sobre os nossos sentimentos de uma maneira muito genuína, né? Sem preconceitos, que são ideias preconcebidas. E isso a gente pode fazer com um psicólogo que está ali para ouvir e para mostrar o direcionamento daquele contexto difícil, na maioria das vezes, né? Sem gerar qualquer tipo de julgamento, né, com relação àquilo que a pessoa está trazendo e orientando, né, de que forma pode estar enfrentando, inclusive, as dificuldades do dia a dia. Né? A gente sabe que a pandemia ela veio, se estendeu por muito tempo, ninguém previa que fôssemos ficar tanto tempo, né, num estado de alerta constante, e a gente ainda não tem uma previsão de quando isso vai melhorar, que estamos chamando do novo normal, né? O antigo normal, eu acho que vai demorar um pouquinho para retornar, até por uma questão de prudência, a gente precisa ter prudência, enquanto não se tem uma vacina, enquanto não se tem uma medicação, então a palavra de ordem é prudência, né? E então essa questão mesmo do medo iminente, da incerteza, né, de você ter suspendido toda a sua rotina, né, aquilo tudo que você fazia em prol do seu bem-estar, foi de repente devastado, né? Foi lhe tirado de uma hora para outra. Então tudo isso gera realmente alguns problemas psicológicos. E essa quebra, muitas vezes, dessa convivência familiar, né, Pátia? Porque muitos dos nossos idosos moram sozinhos, né? E tem um índice considerável. É, e, Exatamente. e diante dessa pandemia, dos riscos, muitos familiares deixaram de ir, né, presencialmente ver seus idosos, os seus pais, seus avós. E isso também teria uma repercussão muito grande, não? Com certeza, com certeza. Nós somos seres essencialmente comunicativos, né? Então, assim, a gente precisa do toque, a gente precisa da comunicação, a gente precisa da presença, né? E a gente sabe que as redes sociais estão aí para amenizar um pouco isso, mas nada substitui o toque, o abraço, né? A presença física. Então, foi um fator que mexeu muito, né? Principalmente com os idosos, porque a gente sabe que nem todos conseguem, né, ter uma clareza, digamos assim, de que é importante estar em casa, é importante ficar recluso por esses dias, por esses meses, né, em prol de um bem maior. E a família, com certeza, pensa dessa forma, por isso que opta pelo distanciamento social. Né? Hoje a gente fala que amar é distanciar, né? Então, quando a gente ama, a gente cuida, e a gente cuida distanciando, digamos assim, né? E aí a gente precisa ter essa clareza de que a distância não é por uma questão de opção, né? Então, assim, a gente não pode optar hoje, querer ou não ficar distante, né? Mas é Até uma porque, necessidade. Paty, a distância, quando é por opção ou por ocasião, se ela está nesse momento de algumas situações, às vezes já existia antes, né? Isso, Porque já existia o distanciamento de alguns familiares, isso é real, né? Também isso. para com seus idosos, a gente sabe que isso existe. Mas muitos que estão hoje se distanciando é mais em função dessa pandemia do cuidar. Mas, ao mesmo tempo, isso já pode ser, eu até falo isso, sempre assim, os familiares podem até estar com seus idosos se forem seguidas as medidas de proteção todas,
né? Um certo Exatamente. distanciamento. Pode visitar o seu idoso, sim, o seu pai, sua avó, né? Se você não é uma pessoa que está também muito vulnerável no ambiente de trabalho hospitalar, isso já fica mais complicado. Mas se você, né, circula pela cidade dentro das suas necessidades normais, você pode visitar o seu ente querido utilizando, Uhum. né, a máscara, o álcool gel, não beijando, abraçando, mas essa presença física também é muito importante para esse equilíbrio emocional. É isso, Paty? Com certeza, exatamente. A segurança em primeiro lugar, né? Quando a gente se sente seguro, a gente se sente amado, a gente se sente respeitado, a gente se sente acolhido, né? Então, se essa presença física, digamos assim, for baseada nesses critérios, como você mesmo falou, é importante que se tenha a presença, né? Então, a gente precisa ter discernimento, né, do que a gente pode, digamos assim, fazer em prol desse bem-estar do idoso, né? É muito importante isso e criar uma rede de apoio na medida do possível, né? Então, se muita gente já não tinha a família presente, e aí, como é que eu faço? Sou eu para fazer tudo, sou eu para ir para o banco, sou eu para ir para o médico, eu que tenho que fazer meu mercado, digamos assim, né? Então, assim, esse idoso já não tinha uma rede de apoio antes. Como se fazer agora, diante da pandemia, né? E aí, então, a gente está se reinventando, porque tem as entregas domiciliares, né? Por exemplo, e a gente não pode realmente, Gal, não pode deixar de falar que a pandemia, às vezes, só faz ampliar, traz uma lente de aumento, né, para essas situações familiares de distanciamento. Né? Então, as coisas que estavam ali embaixo do tapete, digamos assim, aquelas coisas mal resolvidas dentro da família, que a gente guardava ali no cantinho, ia para a rua, ia para o Pilates, né? Ia para o mercado, ia para a igreja, digamos assim, para esquecer um pouquinho disso. Hoje não é possível, a gente está ali vivendo e revivendo aquilo que a gente guardou durante anos, né? Então, nessa hora, o psicólogo acaba sendo um aliado, né? Para falar de que forma essas relações interrompidas, de alguma forma, né? Podem impactar no dia a dia desse idoso. Né? Perfeito, Então, Paty. Eu acho que a gente tem que falar da realidade. Né? E uma outra realidade que a gente tem visto muito, eu queria ouvir de você, na atuação do psicólogo, eu tenho ouvido alguns depoimentos de pessoas próximas que perderam entes queridos mesmo fisicamente, né? A morte é física. E algumas isso. pessoas já me dão um discurso assim, poxa, ontem foi uma vizinha minha, hoje foi uma amiga minha, né? O que eu não estou aguentando mais, está muito difícil para mim. Como amparar? O que seria importante buscar nesse momento? Como é que a psicologia poderia estar ajudando em relação à morte? Isso. A gente tem alguns lutos mal elaborados ao longo da vida, né? Então, a gente tem algumas perdas, não só relacionada à morte, né? De entes queridos, ou então o medo da morte e o medo da solidão, né? Então, a gente tem outras perdas também associadas ao luto, né? Então, às vezes, um relacionamento que não deu certo lá no passado, né? Uma desilusão, que aí não conseguiu seguir adiante por conta do contexto, também se torna um luto. Então, a maneira como a gente enfrenta os nossos lutos ao longo da nossa vida vai dizer muito a respeito de como a gente consegue elaborar essas perdas. Diante de uma pandemia, a gente multiplica por 1.000, por 100, né? Por 10.000 esse sentimento, porque a gente vê famílias inteiras sendo devastadas por conta do vírus, né? Então, é algo que está fora do nosso controle, digamos assim. Eu não consigo prever de que forma eu posso, digamos assim, evitar que aconteça certos tipos, né, de perdas, de mortes
tanto na minha família como no meu círculo de amizades. Então, isso daí já é aterrorizante, né? Então, já é algo que de se preocupar muito. E aí a gente precisa pensar, por exemplo, né, que depois de 5 meses de pandemia, 6 meses quase, né, de pandemia, a gente conseguiu chegar até aqui, né? A gente segurou firme e forte. E aí a gente precisa olhar para trás e perceber quais foram os recursos que conseguiu, né, fazer com que a gente chegasse até aqui hoje. A gente sobreviveu, tanto emocionalmente, né, como fisicamente. Então, é ficar atenta às suas potencialidades. A gente fica triste, a gente chora quando a gente perde alguém, isso é normal, né? Isso é normal. É preciso vivenciar o luto ele é importante, né? A gente não pode abafar o luto, mas a gente não pode viver nele, né? A gente precisa tocar a vida e seguir adiante. Apesar de tudo, apesar da tristeza, né? É preciso seguir adiante. Então, o psicólogo acaba focando um pouco nisso, né? Na questão da potencialidade. Aquilo que a pessoa tem de força interna, de recurso interno para enfrentar uma dificuldade e seguir adiante, né? Que foi o que a gente conseguiu fazer até hoje. Então, é tentar resgatar isso daí. Perfeito. Né? É um tema que é difícil para muita gente falar, né? Mas o que a gente precisa falar sobre isso, porque é Isso, uma realidade entre nós e nesse momento mais presente ainda. Então é importante as pessoas que estão vivendo esse luto e que não estão sabendo lidar com tudo isso, mesmo vivendo esse momento de tristeza momentânea, né? Porque se a tristeza perdurar por muito tempo, já precisa de isso, uma ajuda, não é isso, Paty? isso. Então, Precisa. esse luto, essa tristeza momentânea de uns dias é natural e tem que ser vivida, né? Isso, Mas a gente tem que olhar para frente, né? isso, Enxergar e agradecer por estarmos aqui e nossa missão, né? Que ainda é tão grande e tantas outras pessoas que estão à nossa volta. Muito bom, exato. Paty, poder falar isso de uma forma tão clara. Uhum. São os tabus da vida, né? Eles só se tornam tabus porque a gente não fala. Então, eu preciso falar, eu preciso comunicar. A informação é algo importante para a superação, inclusive, né? Então, para a gente conseguir driblar o coronavírus, por exemplo, a gente precisou de informação, a gente precisa saber da realidade, né? Enfim, então é preciso focar naquilo que a gente tem de força, de melhor internamente para poder seguir adiante. Agora, Paty, voltando à questão também da atuação da psicologia na área do envelhecimento, na área da gerontologia, quais seriam os campos de atuação do psicólogo? Ele trabalha aonde? Em instituições, em consultório, em domicílio? Como é essa prática profissional do psicólogo na área da gerontologia? Pronto. A psicologia clínica, que é aquela tradicional que a gente conhece do consultório, o paciente e o psicólogo, ela permeia todas as áreas, né? Então, a gente consegue perceber, tem um olhar clínico, digamos assim, dos comportamentos disfuncionais e dos comportamentos adaptativos, que são aqueles que fazem com que a gente dê uma qualidade de vida melhor para o idoso. Então, a partir do olhar clínico, da psicologia clínica, a gente pode empregar tanto no contexto de atendimento domiciliar, né, que ali implica em entender como é o contexto do idoso, tanto qual é o seu papel naquela família, a questão da funcionalidade, da mobilidade, da independência, da autonomia, né, do respeito, digamos assim, das suas preferências, né? E também pode ser associado a uma questão social, né? Então, a psicologia clínica, ela também pode ser empregada na questão social. Então, de que forma aquele indivíduo, enquanto idoso, está sendo respeitado e inserido dentro do seu contexto social, né? Das suas relações sociais, digamos assim. Então, acaba que é sempre focar nas potencialidades de melhoria
apesar das dificuldades que todas as idades têm, né? A gente sabe, a gente passa por todas as idades e sabe, nós é que sabemos quais são as dores e as delícias de cada etapa da vida, né? E com o idoso não seria diferente, né? Então, cada fase da vida tem a sua limitação e a sua potencialidade, né? Digamos assim. Você, enquanto psicóloga, investiu também na área da gerontologia, né? Se especializou nessa área. O que esse conhecimento desse processo de envelhecimento que a gerontologia nos traz agregou valor na sua ação profissional enquanto psicóloga? A primeira coisa que assim me despertou o olhar é que idoso não é sinônimo de uma pessoa doente. Ser idoso não significa ser doente, ser limitante, né? E a gente sabe que existem algumas perdas funcionais, mas isso não é incapacitante, né? Então, mais do que nunca, a gerontologia me proporcionou isso, que eu já tinha percebido com a prática, mas é muito gratificante perceber que existem estudos científicos voltados, né, para essa situação. Né? E a gente sabe que tem, às vezes, uma ideia, um olhar preconceituoso com relação a isso. As pessoas se antecipam porque a pessoa é idosa, né? Então acha que não tem a capacidade de realizar certos tipos de coisa. Então, assim, é uma das grandes mensagens que a gerontologia passou para mim, foi realmente perceber na técnica, no lado científico, né, digamos assim, de que o idoso não é uma pessoa doente, muito pelo contrário. É uma pessoa que tem um conhecimento de vida muito grande, que precisa ser resgatado sempre, né? Perfeito. E por a gente acreditar nisso, é que a gente consegue investir na pessoa idosa. Exatamente. Se a gente não acreditar nessa possibilidade do idoso, né, ser o cidadão comum, que merece todo respeito, né, que tem toda a capacidade de aprendizagem, toda a capacidade de se reinventar, cada um dentro dos seus limites e possibilidades, a gente não conseguiria proporcionar, digamos assim, dentro de cada um de nós, profissionais, ações para esses idosos. Exatamente, Gal. Exatamente. E, assim, outra coisa é a diferença de terminalidade e cuidados paliativos, né? Não é porque a pessoa tem uma doença crônica de muitos anos, que às vezes não tem cura, como é o caso da diabetes, né? Então, não é por conta disso que ela está no final de vida, né? Então, a terminalidade é diferente de cuidados paliativos. Então, foi uma outra questão muito importante que trouxe como contribuição a gerontologia na minha atuação. Que bom. E me fale um pouquinho dessa visão da psicologia, como você vê e pode abordar isso, e às vezes dentro do próprio contexto familiar, que é essa questão da infantilização da pessoa idosa, que muitas vezes a sociedade, o próprio familiar impõe. Né? Então, passar a tratar o idoso como uma criança, inclusive nas pequenas atitudes, daquela coisa da vozinha, do coitadinho, abrir a boquinha, né? Reproduzindo ações que são feitas por crianças, que, na verdade, a pessoa idosa não é criança, por maior que seja o seu grau de dependência, seja cognitiva, seja física. Como é que a psicologia vê isso? Exatamente. Assim, é preciso questão da idade, como um adulto, um idoso adulto, né? E a gente sabe que existem os tratamentos no diminutivo, né? Os tratamentos no diminutivo que acabam infantilizando o idoso, né? Aí me perguntam, e será que eu posso comprar uma boneca para dar para minha idosa, né? Depende, depende. Se ela for exercer a maternidade dela, né, com aquela boneca, porque a gente sabe que algumas pessoas, né, que têm uma perda cognitiva, como por exemplo uma doença de Alzheimer, né, um Parkinson avançado, que já não estão mais tão presentes no cotidiano do dia a dia, elas acabam resgatando aspectos do passado. Então, uma maternidade
que não foi muito bem elaborada, se ela retomar a questão e se sentir bem com aquela boneca, tá valendo, é válido, né? Mas se for uma boneca como um brinquedinho, né, como um passatempozinho, olha aí as palavras no diminutivo, né? Aí a gente precisa tomar cuidado para não infantilizar o idoso, né? A comida na boca, né? Poxa, vou machucar, vou bater a comida, vou dar na boca para ver se ele come mais rápido, porque eu tô com pressa, né? Não, tem que estimular, tem a questão motora, a questão fisiológica, né? Que é preciso ter uma estimulação. Às vezes aquele idoso está ali ausente, mas ele sabe o que é comer com a própria mão, né? Ausente que eu falo por conta de alguma doença degenerativa, né? Como é o caso do Alzheimer, mas ele sabe o que é comer com a mão, né? Então é preciso estimular. Às vezes ele se esquece que a colher é para comer, é um instrumento, né? Digamos assim, para a refeição. Então, vamos estimular, vamos estar lembrando, porque isso daí é trazer dignidade para a pessoa idosa. Estimular e respeitar o tempo da pessoa, né? Exatamente. Que é muito importante. Porque às vezes a gente quer puxar o nosso tempo, né? Exatamente. O tempo, eu falo, é o tempo cronológico, né? E a gente precisa ter essa paciência, porque isso é respeito, isso é dignidade, isso é incentivo à autonomia daquela pessoa. E por isso que é tão importante também, e nós vamos ter um bate-papo aqui também sobre a questão do cuidador, né? Dentro da função do cuidador, a importância do cuidador nesse processo do envelhecimento. E é tão importante a formação desse profissional, né? E aqui a gente está falando do cuidador formal, né, que é aquele que é preparado e existe uma retribuição monetária, né, para esse trabalho, e o cuidador familiar, que é aquele, né, que está ao lado e que é responsável e termina cuidando do seu idoso. Mas aquele cuidador formal precisa ser capacitado para entender todo esse processo e agir de forma consciente com respeito à pessoa idosa. Paty, Exatamente. como está bom poder conversar, e a cada conversa com um especialista, a gente vai ver na riqueza que é de cada profissão nesse trabalho com o envelhecimento, e só reafirma a nossa prática, né, nossa especialização em gerontologia ser multidisciplinar, né? Porque enxergar o indivíduo por um todo, de uma forma holística, e aí cada um contribui dentro da sua área de atuação. E a psicologia tem um papel muito importante, e eu sou muito agradecida de compartilhar, né, com você esse trabalho, nós que trabalhamos juntas numa instituição de longa permanência, né, e que faz o trabalho em parceria, né, do serviço social com a psicologia, porque agrega, né, e isso é muito importante, poder trabalhar em conjunto, ao mesmo tempo respeitando o espaço de cada profissional. Eu acho que é isso que a gente precisa, valorizar a profissão do outro, né? E é isso que eu estou querendo fazer nessa série que a gente tá fazendo aqui, conversando com cada profissional dentro da sua área de conhecimento, para mostrar a todos aqui que estão nos ouvindo o papel importante que é daquele profissional, daquela atuação, e onde esse profissional poderia atuar, porque muitos ainda têm aquela coisa de que a psicologia para o idoso não seria mais necessário, fazer psicoterapia em idoso não existe resultado, e eu sei que você atua nisso, que você exerce isso e sabe os benefícios. Fale rapidamente, a gente está já, temos só mais 3 minutinhos, dessa questão da psicoterapia no idoso. É válido? Sim, com certeza é válido. A psicoterapia ela é focada muito na funcionalidade, né? Então, de que forma o idoso pode vivenciar o cotidiano dele, independente de qual seja. Então, acaba que ressignifica muita coisa e tem gente que não consegue mais ressignificar e acaba achando, né, digamos assim, formas de viver melhor. Então, a psicoterapia vem em função disso. Pois é, que bom, Paty. Agora eu quero lhe fazer, para a gente concluir esse bate-papo aqui, eu queria, no dia 1º de outubro, foi e é considerado o Dia da Pessoa Idosa, o Dia Nacional e Internacional. Para a Patrícia, psicóloga, gerontóloga, o que significa o 1º de outubro?
Olha, é um reconhecimento muito grande de pessoas que precisavam mesmo ser reconhecidas, né? Na sua essência, na sua sabedoria, né? Na sua sapiência. E a gente sabe que o povo do Oriente, né, acaba tendo um pouco mais, digamos assim, de zelo com seus idosos do que nós. Então, nós somos um país que é muito novo comparado com os outros continentes, né? Assim, o Brasil no continente americano, ele não é muito, digamos, tem muita experiência, né? Mas estamos nos tornando idosos, né? Então, é um reconhecimento muito grande poder ter um dia específico, direcionado para se lembrar de que todos os outros dias também são essenciais para se lembrar da pessoa idosa. Perfeito. Paty, muito obrigada por esse bate-papo. Acho que a gente pode contribuir bastante com quem vai estar aqui nos ouvindo, mostrando a importância e as várias formas de atuação do psicólogo dentro da gerontologia. Meu beijo, meu abraço, viu? Beijo, muito obrigada. Uma honra estar participando aqui contigo e trabalhar contigo todos os dias. Você que é a referência para gente em gerontologia, né? Então, te agradeço de coração, tá? Obrigada. E para vocês que estão nos ouvindo, daqui a alguns dias, mais conversa com especialistas. Um beijo para todos e até a próxima. Tchau, Paty. Tchau, tchau.